Normalmente, os recipientes plásticos encontrados no mercado possuem tampas comuns que não têm vedação suficiente nem contra a água, nem contra o ar. Este vídeo se propõe a dar uma sugestão para a vedação dessas tampas. Nós vamos utilizar esse isolante térmico usado em canalizações de água quente, encontrado em qualquer loja de material de construção e é bem baratinho. Nós vamos então recortar uma tira comprida o suficiente para a circunferência da tampa e essa tira, para uma segurança maior, nós vamos fazer em duplicidade colando as duas paredes. Ela vai ficar então com um formato semelhante a esse aqui. Para colar as duas paredes, nós utilizamos um adesivo de contato, como esse aqui, também popularmente conhecido como cola de sapateiro. Essa tira será colada na tampa com uma cola Super Bonder Gel ou um genérico dessa cola. O gel é porque cola em plástico. E como é que se coloca essa cinta? Bom, a cola vai na extremidade interna. Nessa extremidade externa, onde vai correr o bocal do recipiente, não pode ter nenhuma cola. A cinta é colada de lado, lateralmente. Ou seja, o que a gente está dizendo aqui? Ó. Aqui é a parte de baixo. E ela se coloca com cola, então, do lado aqui. E ela é colocada assim. Feito isso, será necessário criar um trilho onde vai encaixar a borda do recipiente. A marcação inicial deste trilho será obtida pressionando a tampa contra a borda do recipiente. E agora, vamos ao teste final. Conseguimos, assim, um grau de vedação que será suficiente para uma grande parte dos usos. Entretanto, se o uso pretendido exigir uma vedação absoluta, nós ainda vamos ter que fazer um teste adicional. Porque em determinadas situações, o ar confinado no interior poderá estar sob vácuo. E isso vai facilitar o sucesso do teste. E fazer o teste agora com a pressão atmosférica incidindo no líquido, nós cortamos o vedante mais largo. Quando a gente escolher esse tipo de solução, é importante se ter um entendimento de alguns aspectos. Nos recipientes vendidos com vedação, normalmente eles vão ter um anel de borracha que vai ser pressionado pelo bocal do recipiente na tampa. Então, na fabricação já é previsto um espaço para esse anel de borracha, que não é o nosso caso. Então o resultado é o seguinte, se a gente tentar usar um anel de borracha, vai ficar uma fresta na tampa e vai forçar o rosqueamento. Não é, portanto, uma solução para nós. Tirando o anel de borracha, some a fresta da tampa. No nosso caso, nós utilizaremos uma obstrução lateral e não por pressão no topo do bocal do recipiente. Por que essa vedação não deu certo? Vejam que aqui, ó, o material vedante ficou todo enrugado. Aqui a cinta vedante foi cortada longa demais. Isso não dá certo porque o material vedante ele vai buscar espaço se enrugando para dentro. Outro erro comum que inutiliza a vedação é quando o bocal é colocado de uma maneira que ele fica mascando a cinta. O bocal ele tem que entrar empurrando a cinta para dentro. Então aqui nós diminuímos convenientemente o tamanho da cinta. Então você pode cortar o tubo em duas partes iguais. Aqui é fundamental que você corte com estilete, botando em cima de uma régua. Ele não pode ter irregularidades aqui, porque vai diminuir o poder de vedação. Vejam aqui que ele ainda foi recortado um pouquinho maior que a circunferência da tampa, mas não tão maior que ele sinta-se pressionado a enrugar quando for colocado no bocal do recipiente. É para que essas duas superfícies aqui, elas se encaixem com uma pequena pressão. A gente precisa usar algum tipo de cola aqui na cinta vedante,
Na primeira alternativa, essa tampa onde a cinta está totalmente colada na tampa. Esta cinta, quando é feita, a gente usa a cola de contato para colar os dois lados da cinta aqui. Também para colar as duas superfícies. E por fim, a gente ainda usa uma cola Super Bonder Gel ou alguma genérica, colocando essa cola gel aqui, na extremidade mais interna, onde vai ficar a cinta. Nunca se coloca cola aqui no trilho, por onde vai correr o bocal do bebedouro, porque vai tornar irregular essa parte aqui, com brechas para a água passar. A gente ainda pode fazer uma cinta, como eu mostrei, totalmente colada, mas deixar essa cinta livre para ser colocada e tirada da tampa. Qual é a vantagem e desvantagem? Bom, a vantagem de ter tudo colado é que tudo já está pronto, não precisa muita instrução de como colocar a cinta, etc e tal. A desvantagem é a seguinte, que esse bocal ele parece ser perfeitamente circular, mas ele não é. Se microscopicamente a gente for analisar, ele tem reentrâncias, né? E a cinta vai assumir exatamente vedando essas reentrâncias. Uma cinta, depois de usada, ou dentro da tampa ou não, ela precisará descansar por 24 horas sem uso para ela adquirir o seu formato original. Se você precisar abrir e fechar o pote em sequência, seria interessante você ter 2 cintas ou 3 cintas para recolocar sempre a cinta que tivesse sem uso. Uma terceira maneira de usar, digamos, a cinta é ela também solta, não colada no recipiente, sem cola aqui, somente colada aqui para deixar sempre o formato circular já pronto. Mas a última maneira de se utilizar a cinta é não usando nenhum tipo de cola, como essa aqui. Isso é mais fácil no aspecto de tu improvisar alguma coisa em campo, porque você vai ter só a tira já pronta e cortada e vai em campo fazer a sua cinta sem precisar estar procurando cola ou alguma coisa assim. Com esses cuidados que a gente falou, de não deixar que ela fique numa posição que acabe se enrugando. E aqui, ó, não podem ter fresta. Primeiramente, vamos rosquear completamente a tampa, ainda sem vedação. A gente faz o rosqueamento perfeito da tampa. Depois que o rosqueamento estiver perfeito, a gente com uma caneta faz um risco. Cada vez que formos fechar o recipiente, alinharemos a tampa por esse risco e fecharemos apenas por pressão de encaixe, sem nenhum rosqueamento. Notem que foi feito um furinho aqui, ó. Antes do uso, nós vamos ter que tapar com uma fita vedante qualquer, desde que ela seja de corpo impermeável. E agora vamos deixar ele em posição de uso por algumas horas para verificar se vai ocorrer algum tipo de vazamento. Bom, esse método que nós estamos apresentando aí, ele serve para lacrar, inclusive, recipientes descartáveis, bem flexíveis, com parede fina, etc. e tal. A única exigência é que a tampa dele ela seja reta, assim, ó. E vamos ter que superar uma dificuldade que se impõe, que ao pressionar a tampa vedante contra o bocal, nós vamos confinar um colchão de ar. As paredes, tanto da tampa quanto do bocal do recipiente, cederão, causando o desencaixe do rosqueamento. Então, esse desencaixe, em função da pressão, é o motivo de porque também não vai adiantar aqueles métodos de botar fita veda-rosca no entorno do bocal do recipiente, ou qualquer outro material. Por quê? Porque ele é flexível, né? Se você bota uma fita veda-rosca, a tampa flexível vai ceder, o bocal vai ceder. Para evitar então essa pressão toda, é que a gente vai fazer um furinho aqui. Estes recipientes passaram 24 horas em teste. Nos 3 foi utilizado uma cinta colada nas extremidades, mas não na parte interior.
primeiro recipiente é aquele onde a tampa tem um desnível, mas isso foi superado colando-se a cinta vedante na tampa. Os outros dois casos são recipientes descartáveis. As tampas são feitas com um plástico mais fino e flexível. Nestes casos, também será necessário colar a cinta vedante na tampa. O segundo recipiente originalmente continha um suplemento alimentar. No entanto, se o recipiente possuir uma borda em formato de cinta plástica, como esse aqui, então a cinta vedante não poderá ser usada. E será que esse tipo de solução proporciona uma vedação eficiente da tampa? Esse recipiente com a borda em formato de cinta está em teste há 30 minutos. Como se observa, a solução não proporcionou uma vedação efetiva. O terceiro recipiente continha originalmente ração para peixes ornamentais. Ele tem uma tampa bem rasa, que é protegida por um lacre aluminizado retirado no primeiro uso. A tampa não é de rosquear, é apenas de encaixe. Como se vê, mesmo com toda essa flexibilidade, é possível fazer a vedação. Essa tampa, por ser muito flexível, nem a cola Super Bonder Gel conseguiu fixar a cinta. Então nós tivemos que usar uma cola de contato. Será que essa solução funciona também em recipientes de vidro? Vejam que aqui, nós vamos deixar um espaço entre a fita vedante e a tampa, porque o vidro tem uma espessura maior. E como o vidro é muito liso, não é conveniente que a cinta vedante fique solta. Ela deve ser colada na tampa. Então nós vamos passar uma cola aqui no perímetro interno da cinta e colocamos a tampa e deixamos secar. Só que isso é feito com o recipiente de cabeça para baixo, para que a cinta não se separe da tampa. Na nossa demonstração, a gente não vai fazer a cola. Então se faz um encaixe possível e no caso dos potes de vidro tem que fazer um rosqueamentinho. Uma das maneiras que a gente vê muito de solução para fazer esse tipo de vedação é usar uma tira feita com câmara de pneu de motocicleta, só que isso só pode ser usado quando a tampa tiver o mesmo diâmetro do recipiente. Quando ela tiver uma alteração como esse tipo, a gente não pode usar, ou quando a superfície do recipiente for trabalhada, ela não for lisa. Mas então, será que eu posso usar esse tipo de vedação quando eu fizer uma compota, por exemplo? Não, não é para isso. Esse tipo de vedação que nós estamos apresentando, ele é similar a essas vedações, por exemplo, esse potezinho que vem com balas originalmente, tem esse plástico, e ele faz uma vedação, né? Outro que é vendido no supermercado, você encaixa e pronto. Então são para coisas mais comuns, porque as compotas, aqueles potinhos com picles, eles têm um outro princípio. Eles são de vidro, a tampa ela é sempre de metal, alumínio ou um metal mais simples, e ela tem colado no interior um plástico mais grossinho aqui, que faz então às vezes de um anel. Vamos supor que isso aqui fosse uma compota, então a tampa seria de metal. Ela iria para dentro de uma panela cheia d'água, fervendo. E ia ficar fervendo por uns 10 minutos, alguma coisa assim. A compota vai estar esterilizada e o ar que fica aqui dentro também. Os eventuais micro-organismos que estivessem aqui dentro foram eliminados. O ar sob temperatura intensa,
ele vai querer se expandir e vai estufar essa tampa no sentido de destampar o recipiente, a superfície dela abalroada para cima. E o ar que está dentro do recipiente vai conseguir sair por aqui, ele vai sair pela rosca, né? Como ele está empurrando a tampa para cima, esse anel de vedação não vai estar surtindo efeito, porque ele está sendo empurrado para cima, né? Então o ar vai conseguir sair. No entanto, quando o recipiente começar a esfriar, que a gente tirar da fervura, o ar começa a esfriar aqui dentro também. Nesse momento, ele vai perdendo pressão. Ele vai ter uma pressão menor que a pressão externa. Aquela quantidade de ar que fugiu daqui enquanto a gente aquecia o pote, a tendência dela é querer voltar aqui para dentro. Só que ao tentar voltar para dentro, o ar ele empurra essa tampa, ele quer entrar aqui para dentro. Então ele empurra. Quando ele empurra, ele vai fazer às vezes de uma mola, pressionando então aquela cinta emborrachada contra o bocal do recipiente. Essa solução das compotas, ela trabalha com duas pressões de ar diferentes. O ar interno tem uma pressão menor, é um vácuo, e o ar externo é a pressão atmosférica. Então, essa vedação, ela é projetada para trabalhar numa situação em que o ar interno e o ar externo têm a mesma pressão ou muito perto. Bom, o nosso teste de eficiência da cinta de vedação tem que terminar mostrando a sua utilidade, ou seja, o que aconteceria se essa cinta de vedação não tivesse presente naquela situação onde a gente virou o vidro de cabeça para baixo. E para finalizar, vamos ao teste de imersão, onde o recipiente ficou parcialmente mergulhado por 1h30, contendo dentro aproximadamente 4 kg de peso. Nesta versão, a cinta vedante está colada na tampa. A tampa não tem o furinho, que é sempre desejável em termos de vedação, mas é um trabalhinho a mais de ter que estar tapando ele cada vez que usa. Então, em recipientes maiores, com um bom volume de ar, é possível usar uma tampa sem furo. Com isso, encerramos o nosso vídeo, deixando um grande abraço a todos.